Atenção. Cansarei de cantar louvores ao meu Criador, a paz que me faz exultar é fruto do seu amor. Glória, glória, dou a Jesus com fervor, por Ele serei vencedor. Ó glória ao meu Redentor. E quando Jesus me chamou, não cesso de dar-lhe louvor. Foi Ele quem me resgatou. Bendito é Cristo Senhor. Glória, glória, dou a Jesus com fervor, por Ele serei vencedor. Ó glória ao meu Redentor. Na santa presença de Deus, meu cálice faz transbordar. Terei regozijo nos céus, glorioso, eterno, sem par. Glória, glória, dou a Jesus com fervor, por Ele serei vencedor. Ó glória ao meu Redentor. Por Ele serei vencedor. Ó glória ao meu Redentor. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus, né, irmãos? Pelo Senhor, né? Nós seremos, nós já somos, glória a Deus. E permanecendo nele, muito ainda temos para ser. O Senhor é quem nos faz ser, porque Ele é o sou que sou, né? Glória a Jesus. Que maravilha de amor. Amém a todas as saudações. Boa noite a todos, aos que vão chegar. Deixamos também na paz de Deus, para o Senhor, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus pela vida de todos nós, né? Nós somos aquele povo que crê que tudo vem de Deus. Por isso nós também tudo para Ele mandamos, glória a Jesus, né? Reconhecendo que se há vida, se há paz, se há alegria, e se também há espinhos, se há tribulação, e entre tudo isso há força, glória a Jesus. Essa força vem da presença do Senhor. Glória a Deus, que nos fez
escolheu o melhor, a boa parte, e assim nós vamos parar, sustentados pelo forte. Estamos aqui para lhe tributar louvor, honra e glória. Glória a Jesus, né, irmãos? Sejam todos bem-vindos. Louvemos ao Senhor com alegria, porque a noite já é passada e o novo dia já vai raiar. Glória a Deus. 239. Diz que a noite é passada, para mim surge o dia e Jesus está mais perto. Ah, que alegria! Sempre mais eu vou crescendo nas virtudes do Senhor, para um dia ser perfeito no divino amor. Ó Jesus, por tua graça, glória sempre te darei. Resgatado por teu sangue, só a te servirei. Diz que a noite é passada, já surgiu a luz divina. Essa luz é Jesus Cristo que me ilumina, bem cingido de justiça e das armas do Senhor. Eu espero confiante ser um vencedor. Ó Jesus, por tua graça, glória sempre te darei. Resgatado por seu sangue, só a ti servirei. Oh, glória a Deus. Ó Jesus, por tua graça, glória sempre te darei. Resgatado por teu sangue, só a ti servirei. Eis que a noite é passada, já surgiu a luz divina. Essa luz é Jesus Cristo que me ilumina, bem cingido de justiça e das armas do Senhor. Eu espero confiante ser o vencedor. Ó Jesus, por tua graça, glória sempre te darei. Resgatado por teu sangue, só a ti servirei. Oh, glória! Louvado seja Deus! Tu és o Senhor, Tu és o nosso amado. Glória a Jesus, né, irmãos? Todos nós temos aqui, Senhor, glória e honra para lhe dar, porque todo dia Tu tem para nós o Teu bocado, né? Glória a Jesus, que para nós nos faz farto. Glória a Jesus, e por Tu nos ter acostumado com o que é pão, porque tudo que vem de Deus é bom, é salvação. Nós mais uma vez estamos aqui, primeiramente, Senhor, buscando perdão, justiça do Senhor, venha nos cobrir, nos perdoando, nos justificando. E assim, Senhor, volta-te para nós. Glória a Jesus, com a Tua presença, com as novidades do céu, Senhor, venha, fazer chover sobre nós, né? Glória a Deus.
Chuvas do céu, nós buscamos, nós desejamos, ó Deus. Glória a Deus. O hino 243, é Jesus o nosso intercessor. Glória a Deus. Sumo sacerdote, sumo sacerdote, santo eterno, é Jesus, o Senhor. Intercede junto ao Pai Celestial, nosso Deus, Criador. É Jesus o nosso intercessor, junto a Deus, o formador. Em seu nome a nossa oração chegará ao Criador. Sacerdote compassivo ao Senhor, Ele nos resgatou. É piedoso para com o transgressor, pois na cruz o salvou. É Jesus o nosso intercessor, junto a Deus, o formador. Em seu nome a nossa oração chegará ao Criador. 80 em tudo o Senhor Jesus resistiu com valor. Com seus braços fortes Ele nos conduz, tem por nós grande amor. É Jesus o nosso intercessor, junto a Deus o formador. Em seu nome a nossa oração chegará ao Criador. Muito obrigado por cantar, por achar que eu canto bem. Agora o cantar rápido é meu gosto mesmo. A irmã gosta mais devagar, eu gosto mais ligeiro. Então não tem nada errado, cada um faz como gosta. Tenho certeza que tem muitos irmãos daqui que estão gostando do ritmo, do andamento. Quem participa, principalmente quem participa sempre. Quem chega, já chega dando um palpite, expressando o que acha, e nós respondemos. Nós estamos tocando ligeiro, consciente, é porque gostamos. Glória a Deus. Eu vou tomar água para tocar um pouquinho mais rápido ainda. Dá tempo para quem não gosta sair, né? Glória a Deus. Não é, irmã Nisso? Vamos continuar aqui. Glória a Deus. Não é verdade? Dá tempo ainda.
O hino 255. Se a gente entrar num lugar e falar, gente, o povo está tocando. Está muito, uma mão eu aliso, o outro pega o pé e dá um chute. Eu acho que isso é muito deselegante, né? Canta bem, mas toca muito rápido. O que é que você ganha com isso? A gente responder, daqui a pouco fala que a gente é grosso. Ai, entendeu? Então a pessoa vem aqui, fala o que quer, porque poderia ficar quieto, né? Mamãe sempre me ensinou, meus filhos, principalmente quando for as coisas dos outros, não importa que é público. Porque eu posso estar num lugar público, mas eu tenho a minha honra. Então eu não vou fazer qualquer coisa só porque eu estou num lugar público. Então se eu estou num lugar público, tem várias pessoas que estão dando tudo glória a Deus, estão gostando. Eu apareci hoje, já chego criticando, para mim isso é pura falta de educação, né? Não, então para mim nem comunhão, nem educação tem, né? Então a gente responde também no mesmo nível, assim, né? Que não tem como responder diferente. Não tem como falar, ah, tá bom, vou tocar devagarinho só para te agradar. Não estou aqui para agradar homem nenhum. Vamos continuar, que aqui é assim. A gente já fala logo para não passar mal depois. Gente, aqui é o lugar que Eliade sai, aqui é o lugar que a Eliade sai do serviço correndo para dar tempo para assistir. A Mandriana desce do monte correndo para dar tempo para assistir. Então ela já chega, já está na marcha certa, mas só continua correndo. Agora a vida da pessoa está lá no sofá fazendo um tricô, só procurando alguma coisa para... O que eu posso criticar aqui? E vai ali, né? Ai, furei a minha unha. Ah, ainda bem que foi a unha, meu bem. É a unha que a unha furou até a unha, viu? Pois geralmente fura o dedo. Cuidado, você perde esse dedo, meu bem, para não falar que perde a língua. Né, Niquele? Irmã, vem tomar o chá. Eu tomo, só que você vai também tomar do meu chá. Você quer? Ai, Jesus.
Amém a todas as saudações, sejam todos bem-vindos. O Senhor vai nos livrando de tudo que é do mal. Vai limpando a tua eira, sacudindo, Senhor. Glória a Deus. E no 290, sempre avante. A Manuel falou, eu gosto dele, porque ele não mudou nada, né? Continua do mesmo jeitinho, toma lá da cá. Ai, meu Deus, eu não deixo seguir jamais. Jesus, bendito seja Deus. E vamos aproveitar, né? Mas já que a live começou assim, mais uma vez eu vou falar com os irmãos. Não estou falando com a pessoa não, porque a pessoa, às vezes, eu nem sei quem que é. Assim, você vai procurar assim, você fala, ai Jesus. Ainda bem que eu não falei para ela ou para ele, eu falei foi com os irmãos, né? Porque é perca de tempo, isso eu sei. Mas assim, serve para nós aprendermos, né, irmãos? Porque sempre falo, nós vivemos em sociedade, né? Daí nós acreditamos, temos a nossa fé, a nossa crença, e nós apregoamos o que para nós é verdade, mas a Bíblia fala que nós devemos respeitar os demais. Quando o Senhor fala assim, que nós não devemos sermos ignorantes com os que andam como em algum tempo alguns de nós andavam, né? Alguns já nasceram em lares cristãos, já foram ensinados, mas uma boa parte, né? Principalmente no princípio, né? Onde que estava tudo começando. Então, as pessoas eram tiradas da idolatria, eram tiradas da magia negra, enfim, de todas as coisas, né? Que não correspondem à palavra de Deus. E depois, alguns, quando vinham, eles se ensoberbeciam quando viam os outros. Saía por aí falando, você vai para o inferno, você é um perdido, você é aquilo. Mas um dia ele foi isso, e ele encontrou a graça de Cristo. Então Paulo falava, né? Vendo pessoas assim,
né, tão egoísta, né? Agora eu tenho, os outros eu vou passando o trator em cima. Não, você tem que lembrar que um dia você também andava atrás dos ídolos, você também era um idólatra, né? E você também alcançava alguma coisa, acreditava, você não era uma pessoa do mal, você estava enganado, iludido. Agora você tem que ter paciência, pensar que a mesma coisa pode acontecer com eles, né? Como o Senhor te resgatou, abriu o seu entendimento, por que o Senhor não pode abrir com o deles? E não vai ser dessa maneira que você vai ganhar ninguém. Então, a palavra é maravilhosa, né? Isso aí serve para nós, até convivemos em sociedade, porque nós, né, às vezes, né, as pessoas pensam diferente da gente, e nem sempre é hora de nós estarmos... Que a palavra de Deus fala que nós não devemos jogar as coisas santas aos cães, ou seja, dar comida para quem não quer comer, né, aos porcos, né, aos cães. Ele vai pisar em cima, ele vai desprezar o que é precioso, o que é santo. Então, tudo tem um momento, tudo tem a hora, né? Tudo tem nessa hora que nós devemos ter a divina inspiração, né? Nós devemos estar preparados, né? Conhecemos o Evangelho, mas temos assim o entendimento para também vermos a hora de abrir a nossa boca ou não. Mas isso tudo condiz com a vida viver em sociedade também. Então, assim, uma pessoa que chega e fala para você, está numa live, canta bem, mas está tocando muito rápido. Essa pessoa também poderia falar, se eu cantasse mal, falar, canta muito mal. Como tem pessoas que fazem isso, né? Ela quer expressar a opinião dela. Então já pensou, não é verdade? Se ela falou, canta bem, mas toca muito rápido, ela poderia, se achasse que eu canto mal, falar também, canta muito ruim. Agora, isso daí... Você acha que você viver em sociedade assim, querer harmonia, querer paz, querer construir um mundo melhor? Depois fala que o mundo está como está, mas depois quando é crente continua a mesma tranqueira. Porque a pessoa muitas vezes acredita que alguém vai mudar quando ela se converte para o Senhor. Agora ela se converte e continua do mesmo jeito, insultando, querendo diminuir, querendo humilhar os outros. Porque uma pessoa que chega numa live onde as pessoas estão louvando a Deus, alguém está glorificando, e por mais que ela não concorde com alguma coisa, se ela for educada, tiver educação, ela vai simplesmente, não gostei, não fica. Porque o mundo está cheio de coisa que eu não gosto, nem por isso eu vou mudar o pensamento das pessoas. Por isso cada um tem o seu espaço, o direito de viver e fazer o que quer, não é verdade? Agora, o que acontece se não tivesse pessoas que nem a gente? Agora eu vou falar que deixa tudo na mão de Deus. Só que daí deixa na mão de Deus, mas deixa os outros fazer o que quer. Não é assim não, gente. Eu acho cada coisa no seu lugar, não é verdade? Então a gente dá a resposta assim, fala, não, gente, por favor, né? Eu acho uma coisa horrorosa. Eu assim, é que nem eu falo, eu respondi porque eu estou no meu espaço. Eu não vou no lugar de ninguém, irmão. Não vou no espaço de ninguém, eu não vou na casa de ninguém, eu não vou na live de ninguém, eu não vou no Face de ninguém falar nada. Eu vejo, eu falo, meu Deus, o que é aquilo que postaram? O que é aquilo? Eu também acho coisas horrorosas, coisas ridículas, coisas muito feias. Mas isso não me dá direito de eu ir lá e falar. A pessoa faz o que ela quer, gente. E tem pessoas que estão curtindo, estão falando que é bonito. Então, assim, eu acho que ela quis fazer, ela quer ser gentil, ela quer agradar a pessoa, você não sabe a relação que ela tem com a pessoa. Às vezes ela perde aqui, mas já ganhou muito com a outra pessoa, por isso que ela é tão simpática com a pessoa assim. Então, assim, mas eu não vou, se eu não gostei, eu não falo nada, né? Então, assim, eu penso dessa maneira. Então, por isso que nós respondemos, às vezes, quando alguém fala, irmão, não fala nada não. Eu falo, às vezes eu procuro não falar, mas às vezes eu acho que tem que falar. Porque o mundo hoje, muitas coisas melhoraram, porque muitas pessoas não ficaram quietas. E daí depois os outros conseguem os benefícios. Então a pessoa, ela quer que apareça um guerreiro, né? Só que ela não quer guerrear, mas depois que ele consegue a conquista, ela quer desfrutar da conquista dele. Não é assim o mundo? Eu lembro que era professor em São Paulo, daí o povo vai para a greve, vamos lá para passear, vamos lá para Paulista. Daí todo mundo, né? Eu não vou. Um fala, eu não vou ficar em casa, mas eu não vou vir trabalhar, mas eu vou ficar em casa. Outro, daí tem aqueles que veste a camisa e que vai correr lá atrás, depois, né, consegue alguma coisa. Depois todo mundo, né, que não quis ir, mas quer aquele aumento no salário, quer aquele benefício que o outro que foi lá, lutou, correu, conseguiu. Entendeu? Então é uma coisa, eu já observava desde lá, você entendeu?
É lamentável, deveria vir só para aqueles que lutaram. Porque os outros falaram, eu não vou, eu tenho vergonha, eu não vou fazer isso. Entendeu? Só que na hora que chegou os benefícios, ele falou, eu quero para mim também. Entendeu? Daí nessa hora ele é até valente, vai falar para ele que não tem direito. Então, e é assim na vida, irmãos, né? A mesma coisa, a gente fala muitas coisas aqui, no começo tinha muita coisa errada. E se eu deixasse tudo na mão de Deus, eu ia ser mais inútil do que eu sou ainda. Porque tem coisas que é a gente que tem que falar, a gente tem que pôr ordem. Eu estou fazendo a live é pública, eu tenho consciência, tudo que é público a gente está dando a cara a tapa. Só que eu tenho a minha mão livre para também poder revidar. Então eu não sou daquele, pode bater. Como que é, tio? Bate meu nego, pode bater? Não, meu querido. Ô minha querida, né? A mão tá solta, cuidado. Né? Claro que é uma maneira assim, como se diz, uma comparação, uma metáfora, né? Mas assim, né, irmãos, as pessoas, né? Porque essas pessoas é cheio disso, né? As pessoas soberbas, arrogantes, e depois ela quer nos calar, falando que nós que somos o que elas são, que nós que fazemos o que elas fazemos, quando nós respondemos. Mas daí entra a fé, até então era o homem racional, daí entra a fé. Como isso? Eu vou te mostrar como que é a minha receita. Entra a fé, porque eu bem sei em quem eu tenho crido. Você não sabe em quem você creu? Eu sei que em quem eu crio, quem eu sirvo, ele conhece os meus pensamentos, ele investiga os meus rins, até os meus ossos, quando era formado dentro do ventre de minha mãe, ele já me conhecia. Então eu não tenho nada do que esconder dele. Por isso também que eu vejo hoje no mundo, um mundo cheio de ameaças, um mundo cheio, né? Você vê no mundo aí as pessoas querendo destruir os outros, por causa de erro, por causa de pecado, porque pelo que a pessoa é, eu vou te entregar, pelo que a pessoa fez, eu vou te dedurar, tudo para conseguir ibope, para conseguir mídia, para ganhar dinheiro de uma maneira dessa, né, irmãos? Eu falo, vem comigo que eu vou falar junto com você. Se eu tiver alguma coisa, algum rabo preso, vamos juntos então. Porque já que vai falar de mim, vai me entregar, Deus já está junto. Entendeu? Porque o meu medo é Deus me rejeitar. E eu sei que de tudo que eu já tenho feito, tanto nos acertos como nos meus erros, de Deus não tenho como esconder. E nem eu quero jamais esconder nada de Deus. Então eu jamais estarei nas mãos de homem algum. Eu estou nas mãos de Deus. E para ir para o céu também não preciso do perdão de ninguém, preciso do perdão de Deus, né? Porque quando alguém fala, você precisa do meu perdão, essa pessoa não está apta para perdoar nem para oferecer perdão, né, irmãos? Nós falamos nesse sentido, né? Agora, nós quando olhamos para Cristo, nós não teríamos condição nenhuma mais de pedir algum perdão por tanto que o Senhor já nos perdoou. E às vezes, até antes de nós chegar até Ele já vem nos abraçar, como Ele foi atrás do filho pródigo, que Ele sabe dos nossos medos, dos nossos temores. E aquele que serve e ama o Senhor, o maior medo dele é perder o Senhor. O maior medo dele quando ele erra, Senhor, tem misericórdia. Às vezes o Senhor se afasta assim, o Senhor dá um passo, 2 passos atrás, e nós, Senhor da glória, o desespero entra. Eu não posso ter te perdido. Então nós buscamos o Senhor, e bem-aventurado aquele que encontra, irmãos. E olha, eu falo para você, eu estou falando de mim, mas eu sei que é assim com todos que amam o Senhor. O Senhor não nega o perdão, né? Porque a gente, muitas das vezes, né, erramos, pecamos, e para mim não tem erro, para mim é pecado, tudo é pecado, então eu não falo que eu não peco. Então assim, eu penso que nós devemos ter essa então um homem espiritual é isso. Então, vai sair falando em mim, pode sair falando o que você quiser. Porque se o que te ouvir for espiritual e tiver discernimento, tiver o Espírito de Deus, não vai cair na sua lábia, não vai cair no seu conto. E se ele cair é porque ele é igualzinho você. Tanto um como o outro precisa de muita oração, de muita misericórdia de Deus. Na verdade, precisa que vocês se voltem para o Senhor, porque a misericórdia de Deus, a terra só existe porque a misericórdia de Deus está cobrindo a terra ainda. Porque quando a misericórdia de Deus se recolher, esse mundo vai, né, já era, né, quando o Senhor entrar em juízo com ele. Então, né, a gente muitas vezes até erra falando que Deus tenha misericórdia de você, porque o que Deus faz é ter misericórdia de todos os homens. É que vocês, o que o homem volte para Deus, né, irmãos? É que o homem volte para Deus, né? A gente tem que saber até o que falar. A gente muitas vezes coloca o Senhor na situação que não tem nada a ver. Deus nisso é o homem.
o erro é do homem. Então as pessoas ficam falando, por que tanta desgraça? Por que tanta criança passando fome? Por que lá na África tem tanta pobreza? Não sei por que lá tem tanta feitiçaria, porque lá tem tanta coisas assim ruim, né? Eu creio em tantas coisas também que vai contra Deus, não é verdade? Então a gente fica analisando também. As pessoas só querem pôr o Senhor na parede, né? Mas se a gente for procurar nas escrituras, a gente vê assim, puxa vida, né? Tem lugar que o povo realmente vai mesmo pro lado do mal mesmo. É verdade, né, irmãos? Então assim, nós temos que ter sabedoria, nos revestir do Senhor, para não temer o homem, irmão. Porque se nós tememos o homem, nós não permanecemos na presença de Deus. Porque nós vamos nos vender, nós vamos nos corromper, para que Ele não nos entregue, para que Ele nos deixe viver. Agora, se nós tememos aquele que falou, devemos temê-lo, porque Ele tem poder tanto no corpo como na alma. Ele não só pode tirar o seu corpo, que o homem pode só matar e jogar num buraco qualquer, como Ele pode te colocar numa condenação eterna, né? Mas Ele dá antes o direito de você escolher para ter vida eterna com Ele, né? Então assim, que nós permanecemos no Senhor, que nós nos acheguemos mais a Deus, para nós termos entendimento, sabedoria. E ter entendimento, sabedoria e ter temor de Deus não nos isenta, não nos tira os direitos, e nós podemos colocar as pessoas socialmente no seu lugar. Espiritualmente nós repreendemos o mal, e Deus que julgue cada um, né? Agora, estou falando isso pelo que aconteceu aqui. Por isso que eu falo, quem está chegando fala, esse irmão fala, esse irmão daqui a pouco está falando em língua. Graças a Deus, viu? Porque isso, para mim, isso só me fortalece a minha fé. Porque muitas das vezes eu fico até nervoso mesmo, mas daqui a pouco eu estou adorando o Senhor. E eu vejo a presença dele me cobrindo. Sabe o que eu sinto nesse momento? Que Ele já julgou tudo que aconteceu aqui e Ele me absorveu. Daí a minha alma se alegra mais ainda, porque eu falo e confesso, Tu és o Deus da minha salvação, fora Ti não há perdão, não há céu, não há justiça, só aos Teus pés. Por isso eu me rendo ao Senhor. O Senhor, diante do Senhor nós nos quebrantamos, diante dEle nós nos calamos, e a nossa boca quando se abre é só para dar glória, né? Agora diante do homem às vezes nós temos que nos posicionar. Glória a Jesus. Vamos lá, vamos continuar. 299.
Em nome de Jesus, eis-nos reunidos. É o que nós estamos fazendo, né, irmãos? Para aprender teu querer ao Senhor. Porque onde há Deus, há sabedoria, há conhecimento, há luz, glória a Jesus, há revelação. Não pensa você que é só que culto é só no templo. Todas as vezes que o Senhor falou, né? Quando tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos, glória a Jesus. E isso aí o Senhor colocou, né? Para que as pessoas entendessem que não é a quantidade que faz com que a presença de Deus esteja presente. Porque também não precisa nem de nenhum, nem de 2, nem de 3. Se você se colocar na presença de Deus, o Senhor virá até você. Quando Ele falou, se tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei, é por pessoas que muitas das vezes acham que tem que ter uma grande comunidade, uma multidão de pessoas, né? Para que, até porque quando o Senhor passava, né, dificilmente tinha 1 ou 2, né? Ele era cercado, só de apóstolos tinha 12, né? Depois tinham 70 discípulos e tinha os demais, a multidão era grande. Então, ele já deixou lá bem claro, né? Não pensa que eu estarei só quando houver essa multidão, né? Haveria um dia que ele subiria, mas viria, ele enviaria o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, e ele nos convenceria da verdade, nos guiaria, glória a Jesus, e esse Espírito nos acompanha. Nós não precisamos que tenha mais ninguém conosco para Ele estar entre nós e agir na nossa vida, né? Glória a Jesus. Mas, dentro do que o Senhor falou, e nós entendemos muito bem porque Ele disse, ou seja, nós estamos aqui também nesse momento, né? No coletivo, e a presença de Deus está entre nós. Agora, compete a você que ela esteja com você onde você está, né? Nós não podemos ser só aquele telespectador que só fica vendo. Nós precisamos sermos participantes. Ai, que lindo aquele irmão glorificando. Ai, que lindo Deus visitando aquele irmão. E você? O que tu tem feito? O que tu está recebendo? Tu está só falando do que acontece da vida de terceiro, mesmo que seja espiritualmente? É lindo, é bonito, mas o que tu tem para testemunhar do Senhor na tua vida? Tu está dando glória. Glória a Deus porque tu está aqui. Tu está sentindo arrepio, a virtude, sensação no corpo que você fala, Senhor, isso aqui é sobrenatural, é a presença de Deus. Senhor, eu estava triste, a tristeza foi embora, eu estava pesado, me tornei leve. Senhor, eu sinto a tua presença, eu me sinto justificado, eu sinto o teu perdão chegou, meu Deus, porque o Senhor, né, para visitar o homem, para entrar numa casa, ele entra na casa limpa, né? Então, Senhor, glória a Jesus, para tu sentir a presença dele, é porque ele te perdoou, é porque ele te limpou, é porque ele te justificou. Oh, glória a Deus, coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, aqui, em nome de Jesus, eis-nos reunidos para aprender. Então, por isso que quando nós estamos na presença de Deus, há conhecimento, há sabedoria, glória a Jesus. Daí, e nós dá-nos, Senhor, o teu conhecimento, para que assim nós possamos te honrar. A tua palavra dá entendimento, em justiça nos faz caminhar. Habita em ti, ó Deus, sabedoria, toda ciência, glorioso Senhor. Tua eterna luz sempre nos guia na sã verdade, amor e temor. Glória a Jesus, né, irmãos? Eu entendo com isso que a sã verdade, quando fala na sã verdade, nós temos que tomar cuidado muito com a verdade também. A verdade liberta, né? Mas se a verdade for matar, é bom ficar em silêncio, né? Nem tudo é para ser dito, nem tudo é para ser falado. Tem coisas que é para ficar no passado, tem limites que não é para ser removidos, né? Então, se existe a sua verdade, né, existe também a verdade. Se nós não tomarmos cuidado, é que nem a espada, né? Que nem uma arma branca, uma arma de fogo, né? Vamos colocar a arma branca, uma faca que serve para mim numa cozinha, eu poder preparar uma deliciosa refeição. Outros usam para tirar a vida de alguém, né? A mesma coisa, se eu não saber manejar a palavra de Deus, né? Há momento que, mesmo sendo verdade, eu tenho que ter a sabedoria para me calar, para ficar quieto. Mas é verdade, mas não é para ser dita, não é verdade, irmãos? Então, assim, nós temos, por isso que é bom nós chegamos ao Senhor para termos, como aqui fala, habita em ti, Senhor, sabedoria, dá-nos o teu conhecimento para que nós possamos te honrar. Senão nós podemos, né, causar situações constrangedoras com a própria verdade. Então, por isso que nós precisamos muito da luz do Senhor, do seu entendimento, para que no Senhor Jesus nós sejamos justificados, porque se nós formos
nos justificar diante de Deus nas nossas razões, nós poderemos nos perder. Pode ter certeza, né? Glória a Deus. Teus tesouros revelaste, glória a Jesus, e tem muito ainda para nós conhecermos o Senhor, né? Glória a Deus. 311. Bendito seja Deus. Ó Senhor vivente, Deus, a ti daremos sem cessar toda honra e louvor com devoção, pois quiseste aos pequenos teus tesouros revelar, pelo teu amor imensa compaixão. Teus tesouros revelaste aos humildes que chamaste, para ele decretaste vida eterna com Jesus o Salvador. Teus tesouros ocultaste para os sábios, ó Senhor, mas te aprove em revelá-los para nós. E a todo que igualmente se achegar ao Redentor, atendendo humildemente sua voz. Teus tesouros revelaste aos humildes que chamaste, para ele decretaste vida eterna com Jesus o Salvador. Anunciamos neste mundo que Jesus é o Salvador, e com graça o enviaste, ó bom Deus. Mesmo que aqui sejamos oprimidos, ó Senhor, nós teremos grande galardão nos céus. Teus tesouros revelaste aos humildes que chamaste, para ele decretaste vida eterna com Jesus o Salvador. Saudações, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, glória a Deus. Pode compartilhar quem estiver nos grupos aí para ajudar, que outros sejam alcançados, esteja conosco, quem quiser, né? Glória a Deus. Teus tesouros revelaste, ou seja, que o Senhor só ganha, né, irmãos? Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Oxalá o Senhor abra o olho de todos para nós contemplarmos, né, o valor daquilo que o Senhor nos tem revelado. E haver em nós consolo e regozijo, onde nós vamos nos calar em tantas queixas que nós trazemos para o Senhor. A gente fala com um, fala com o outro, a gente brinca, né, mas depois fica pensando, Senhor, né? Cadê a fé dos santos, né? A gente fala com os irmãos assim,
é tanta reclamação, é tanto temor em morrer, é tanto temor em deixar essa vida, é tanta preocupação em ficar aqui. A preocupação é só com a vida, né? E quando você fala, sai tantas coisas da carne, mas tão pouco de Deus. E Deus, quando se entra, é só esperando em Deus para que Deus dê uma libertação, para que Deus cure a enfermidade, para que Deus mude a situação financeira. Tá assim, viu? As coisas em todo lugar. Tem algum que quer falar que é diferente, mentiroso dos grandes, hein? Todo lugar está assim, meu Deus. Não? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, irmãos? E nós sejamos mais espirituais, voltemos mais para o Senhor. E que a nossa queixa venha diminuir e haja para o Senhor mais louvor, mais adoração, mais gratidão por tudo que Ele já fez para conosco. O que Ele fez ninguém faria, tampouco fará. Ele nos salvou, nos dá galardão no céu. Glória a Jesus. Então, né, irmãos, nós temos mais para nos alegrar do que nos afligir. Qualquer que seja a situação, não justifica diminuir essa alegria, esse contentamento que vem pelos tesouros revelados, né? Glória a Jesus. Creiamos naquilo que nós cantamos, né, irmãos? Glória a Deus. E nos alimentamos também. Glória a Deus. Eu almejo nessa pátria entrar. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Sei que ao fim daqui o meu amor reinarei no lar de glória e esplendor, onde a tristeza não terá lugar, paz e alegria lá vou desfrutar. Eu almejo nessa pátria entrar e na glória com Jesus reinar. Com os santos eu entoarei hinos de louvores ao eterno Rei. Sei que ao findar a luta contra o mal, viverei com Deus na pátria celestial, pra resistir pra justiça e amor, e os salvos louvarão ao Criador. Eu almejo nessa pátria entrar e na glória com Jesus reinar. Com os santos eu entoarei hinos de louvores ao eterno Rei. Sei que ao findar o meu peregrinar, entrarei com Cristo no celeste lar, onde os remidos se encontrarão, eternamente a Deus exaltarão. Eu almejo nessa pátria entrar e na glória com Jesus reinar. Com os santos eu entoarei hinos de louvores ao eterno Rei.
maravilhosa aqui, né? Glória a Jesus, Senhor. O que eu passo hoje, Senhor, eu não sei como vai terminar. Eu só tenho a certeza que tudo vai ficar, tudo vai passar. Por isso que na Tua presença eu vou cantar. Eu sei o que vai acontecer na Tua presença permanecendo. Eu sei que eu vou contigo reinar. Entrarei no lugar onde a tribulação que hoje me deixa, às vezes, Senhor, sem saber onde sentar. Glória a Jesus, não terá lá lugar. Lá não terá lugar para ofensa. Lá não haverá mais lágrimas, porque não haverá mais esse corpo frágil, esse corpo que é ferido, que é machucado, que sofre pela enfermidade, que sofre pela decepção. Esse corpo também que não só sofre, como decepciona também, né? Nós não só sentimos a dor, como nós causamos a dor. O Senhor nos remirá desse corpo. Glória a Jesus, né, irmãos? Então nós temos a certeza de um futuro, e o tempo nos mostra que está tão breve, né? Glória a Jesus. Isso tudo nos faz nós unirmos como no coral, como não num coral mesmo, falando: Senhor, eu almejo nessa pátria estar. Se tu realmente almeja, glória a Jesus, o teu desejo é bom, é agradável e é aceito na presença de Deus. Nós estamos na presença dele. Bem-aventurado é aquele que chega diante do Senhor e pede o céu, porque as demais coisas o Senhor sabe, né? Jesus falava, né? Não vos preocupais com as coisas da terra, né? Com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Vos guardei, dê glória a Deus por nesse dia você ser um salvo, por você hoje ter a graça, por você viver no mundo, mas não ser mais no mundo. Glória a Jesus. As demais coisas o Senhor cuida das aves, alimenta as vestes. Glória a Jesus, né? Veste, né? A natureza que Ele fez, glória a Jesus, não vai cuidar de ti, glória a Deus, né, irmãos? E que se for necessário também algum momento de privação, a Bíblia fala que não é só você que acontece isso. Houve homens, será que tem a fé que outros, que você lendo, viu? A fé que eles tinham, eles também passaram por fome, por frio, se escondiam em caverna, eram encontrados e mortos. Corriam fugindo de medo. E quando eram encontrados, o Senhor não os livrou da morte. E nem por isso eles falaram que Deus era ruim, ou mesmo ao fio da navalha, né, irmão? Ou ao fio da espada, eles negaram o Senhor. Porque eles tinham essa certeza: eu sei que está findando a minha carreira, e aqui está ficando a minha tribulação, as minhas enfermidades. Eu estou indo para o lugar para qual eu vivo desde quando conheci Jesus, né, irmãos? E é maravilhoso, nós vivemos dessa mesma promessa, temos entre nós esse mesmo Cristo. Ele é ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Hoje Ele nos chama, glória a Jesus, para a Tua presença, e já nos chamará para a sua glória. Oh, meu Deus, então na presença de Deus há consolo, há conforto, há libertação. E a nossa libertação vem da sua presença entre nós. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. O hino 340. No mundo sou peregrino. Glória a Jesus. No mundo sou peregrino, é Cristo meu condutor. Ele é o caminho que leva ao céu, também é meu Salvador. Eu sorrirei com Cristo, a celestial Sião. É Ele quem me cria nesta
ajudar. Só Cristo a porta do reino dos céus, por quem poderei entrar. Eu subirei com Cristo a celestial Sião. Quando eu entrar na glória, o meu amado Rei, ao contemplar sua face, busco as moradas do Pai Celestial, por lá de justiça e luz. Eu subirei com Cristo a celestial Sião. Quando eu entrar na glória do meu amado Rei, ao contemplar sua face, regocijar-me-ei. Glória a Deus, nós cremos, né? Glória a Deus, arrebatamento, a retorno do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, mas nós que o servimos, nós já entendemos na brevidade da vida e nós entendemos que uma vez que nós daqui partimos, a árvore do lado que ela tombar, ela ficará. E nós aqui estamos, nos apresentamos ao Senhor para que nós sejamos por Ele julgados.
para que quando Ele vir nos buscar, sejamos um fruto por Ele colhido, onde Ele venha colocar no seu cesto, para depois, nós nesse cesto, na glória do Senhor entrar. Quando o Pai, diz a palavra, o Senhor falou que nem o Filho sabe o dia que Ele vai vir, Ele está também ansioso, esperando o Pai falar, vai, Ô Pai maravilhoso, clemente, misericordioso e compassivo, Está dando tempo ao homem para o homem se arrepender. Glória a Jesus, irmãos? Então nós estamos aqui, nós oramos ao Senhor. Quando nós oramos, nós nos colocamos na sua presença e o seu Espírito vem tanto para nos guiar, como também para nos repreender. Nós que temos o Espírito do Senhor, nós não somos diferentes dos demais. Nós também erramos porque nós estamos na carne, mas nós temos o Espírito que nos acusa. Nós não concordamos com o pecado. E esse Espírito, ele nos deixa com sinal alerta. Você errou, você pecou. O que nós fazemos então? Nos colocamos aos pés do Senhor, para que mais uma vez o seu sangue nos cubra, nos liberte, nos purifique, nos ajuda, Senhor, a avançar em entendimento e em graça, E nós somos aquele que cremos que Ele pode fazer torto endireitar o que Deus mesmo fez torto. A palavra fala, quem poderá endireitar o que o Senhor fez torto? Quem assim o fez, o Criador, Glória a Jesus. Então nós estamos nas suas mãos, cada um na forma, Mas o importante é que nós estejamos na forma que é Cristo, que Ele sabe nos modelar. Na sua presença nós permaneceremos, tendo a certeza que é Ele que salva, que é Ele que cura a alma, que é Ele que perdoa o pecado e que é Ele que leva para o céu. Glória a Jesus. Então, mesmo em ofensa, nós buscamos perdão, Bem-aventurado é aquele, irmão, que entende que santo é o Senhor, que anjo está no céu e que aqui a vida é um processo. Nós estamos no caminho e nesse caminho existe a verdade. E a verdade nos liberta. Então, por isso nós devemos buscar, Glória a Jesus, andar nesse caminho que Ele nos leva para a vida eterna. Diferente do mundo que peca, glória a Jesus, não pelo pecado, glória a Jesus pela misericórdia do homem, o homem no mundo, ele transgride a todo momento, porque ele anda segundo a inclinação da sua carne, sem arrependimento, sem o sangue de Jesus, sem buscar perdão, e ele mesmo se justifica, ou pior ainda, se coloca como aquele que o que faz não tem problema nenhum, irmãos? Deus nos guardou e nos resgatou desse mundo. Por isso nós aqui cantamos que nós somos peregrinos, porque não há mais nada no mundo que nós possamos falar que o nosso coração está aqui, ou que nós tenhamos parte nisso, Nós estamos aqui para testemunhar o amor de Deus, na nossa vida, e que se Ele fez comigo, pode fazer com você, com qualquer outro também. Glória a Jesus. O Senhor tem salvado homens de situações tenebrosas, irreconciliáveis, sem trato e sem paz para si e não dando paz para o outro, e hoje serve a Deus. Glória a Jesus, irmãos? E nós que estamos na graça entendemos que o Senhor vai limpando, que o Senhor vai transformando, e que nós, às vezes, do homem ao cair, mas o levantar sempre será de Deus. Por isso nós somos, como cantamos e como está nas Escrituras, inúteis, porque se nós acertamos aqui, erramos muito mais ali, e nós permanecemos porque a misericórdia de Deus é abundante e nos cerca continuamente. Glória a Deus, Oh Deus maravilhoso, como é bom ser teu, como é bom ter confiança e viver pela tua graça e misericórdia. Glória a Jesus. Nunca devemos permitir que alguém chegue, irmão, e tire a nossa esperança de vida eterna. Toda pessoa que chega para alguém querendo tirar a esperança de vida eterna, essa pessoa não está vinda da parte de Deus. A pessoa que o Senhor que ela possa, iluminada pelo Senhor, tentar te instruir, desde que haja liberdade para isso, que você queira também, como nós já falamos sobre isso aqui, e ela possa, com a luz que está nela, que é mais do que está em ti, porque se tu está em pecado, tu está em trevas, mas então muitas das vezes ela pode, pela luz do Senhor nela, te elucidar, trazer você novamente à vida. Mas nós não podemos falar para alguém no sentido de tirar a esperança da vida eterna dele. Nós olhamos e vemos, Senhor, que situação está novamente, que a quem a gente até olha e fala, voltou esponjador de lama, mas se fosse o homem que tivesse que tirar de lá, seria impossível. Para Deus, o que é impossível?
né? Há limite para o perdão de Deus, há limite para a reconciliação. A reconciliação com Deus vem através do sangue derramado. E esse sangue, alguma coisa ele perde por não ter poder? De jeito nenhum. Tampouco pelo pecado, né? Jesus venceu o pecado, então não há pecado que o afronte para ser punido, derrotado. Então nós devemos sempre, né, oferecer o que nós recebemos a todo instante, o perdão de Deus. E oferecer o perdão de Deus não é aprovar pecado, pelo contrário, é lutar contra o pecado para tirar as almas que estão presas nele. Glória a Jesus, pois Cristo veio para arrancar do pecado os escravos, né, irmãos? Não importa se já foi liberto e voltou novamente, Jesus continua tendo poder. Há quem acha que Jesus não tem poder, se alguém servir a Deus e voltou para o mundo. Será que Jesus não tem poder? Será que o amor de Deus não pode alcançar? Será que a misericórdia de Deus não pode novamente? Não queira nem fazer prova, pois certamente o Senhor tem vários exemplos nas Escrituras, que aquele que se volta para o Senhor, todo aquele que quiser se livrar do pecado e impor força para isso, né? A parte que fala que o reino dos céus é conquistado com força, ou seja, eu vou por força, Senhor, eu não vou me conformar em ficar no pecado. Eu errei, eu pequei, mas eu me conformo. A minha força agora vai ser, Senhor, para entrar na Tua glória, para te servir. Glória a Jesus, certamente, irmão, encontrará no Senhor perdão, renovação. Glória a Jesus, em Cristo está a vida eterna, em homem nenhum mais, né? Então, glória a Jesus, que nós possamos termos isso sempre em mente, porque há algumas pessoas que elas se perdem, elas estão perdidas e achando que é o outro que está perdido. E o pior é, como se diz? O pior é aquele um que, né, acha que está são e fica falando da enfermidade dos outros, e ele tem uma enfermidade que talvez ele até fala que é do outro do morte, e a morte está nele, né, irmãos? Glória a Jesus, né? Nós devemos, né, receber o que nós de graça recebemos, temos que ofertar. É o que nós recebemos? Perdão que homem nenhum poderia nos oferecer. A reconciliação com Deus, não é com o homem. Glória a Jesus, por um sangue que não tem prazo de validade. Glória a Deus. O homem tem, esse sangue não. Por isso que nós devemos também tomarmos cuidado e vigiarmos, né? Porque enquanto há vida, há esperança. Depois do lado que tu tombar, quando o Senhor voltar, se tu não estiver no cesto por aqui servir a Deus, sendo por Ele reconciliado, julgado, né, reparado, quando Ele vir, simplesmente se você ser um fruto que Ele vai colher, tu irá comparecer diante do tribunal para juízo por obras, e a coisa vai ser um pouquinho mais difícil, né? Então que nós possamos nos dedicar e aproveitarmos esse direito maravilhoso de salvação que está aberto para nós ainda hoje, né? Aí está, não sei se a irmã não está vendo, mas era para estar. Alguns falam que não sai, mas a live não é aberta, chamados de hinos. Pode ver que ninguém está pedindo. Às vezes para essa irmã não está saindo, porque vocês já falaram que não sai para todos. Por isso que nós estamos falando aqui. Eu vou tocar mais dois e vou encerrar. Quando eu falo, não está vendo que parece que soa de um jeito assim, né? Queria dizer assim, observa que você vai ver que ninguém está pedindo hino, né? Daí você vai falar, por que ninguém está pedindo hino aqui, né? Alguma coisa tem, porque onde você entra está só hino, né? E daí, se você procurar, era para estar escrito ali, mas as irmãs sempre estão informando. Os hinos não são tocados atendendo, por isso que não tem ninguém pedindo hino. Isso que eu quis explicar. Glória a Deus. E por que não toca? Porque senão roubaria tantos espaços nós aqui glorificar a Deus, falar do Senhor. Para mim, né, é o meu entendimento. E assim nós vamos seguindo, de força em força. O hino 232.
Jesus me ajudará. E lá no céu de força e fé me proverá. Peguei, irmão. Tá perdido, irmão? Acho que eu tô aí. Peguei um toque, não. Você acha, irmão? Estou de que Jesus me ajudará. E lá no céu de força e fé me proverá. E a Ele eu servir, e a sua lei cumprir. Bem certo estou de que Jesus me ajudará. Deixará a minha fé se abalar. Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar. Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei, e neste mundo orientará meu caminhar. Coração está firmado no Senhor, alicerçado nesta rocha de amor. Cristo irá me receber quando em glória aparecer. Firmado estou no meu bendito Redentor. Perdido aqui, fiz hoje eu fui para a cozinha, cozinhei, fiz um estrogonofe de frango tão gostoso, eu acho que eu pensei nele em algum momento aqui. Toca a culpa na galinha. Porque o boi tá caro, né? Vamos lá encerrar. Por que não fez estrogonofe de carne? Precisa mandar mais estrela, viu? Porque não está dando para comprar carne não, meu bem. Você está mandando estrela aí? Não aguento mais comer carne de frango. Ajuda aí nas estrelas, viu? Eu vou mandar. Vou mandar mais, porque então, viu? Estou mandando poucos. Porque coitado não está aguentando. Daqui a pouco vai estar piando lá. Senhor, eu creio, hein? O hino 254.
abençoe. Viu, irmãos? Vamos encerrar aqui. Glória a Jesus. Maravilhoso ensino também, no 254. Dê Jesus a graça divina e também a paz de Deus com a celestial doutrina. Permaneçam nos filhos seus. Ou seja, né, se nós permanecemos na paz de Deus, na celestial doutrina, certamente nós permaneceremos nessa graça divina que é a de Jesus, né, irmãos? Glória a Deus. Deixando sempre, né, que nas coisas de Deus, embora a Bíblia fala que aquele que mandou todos os mandamentos, o que mandou não roubar, também pediu para não adulterar. Então, se eu tropeço num, eu feri, né, a ordem daquele que compôs todos, né? Eu me tornaria cúmplice de todos, porque o mesmo que falou para não fazer isso, falou para mim também não fazer aquilo. Ou seja, o pecado ofende a Deus. Ah, eu não cometi isso, mas você pecou? Deus foi ofendido da mesma forma, né, irmãos? Então, nós devemos sempre procurarmos estarmos cheios da graça de Deus para não ofendermos a Deus. Mas, ao mesmo tempo, a palavra fala, né, que se fosse resumir, né, a lei do Senhor, né, porque a graça de Deus também não é a lei, mas é a lei do amor, né? Nós poderíamos resumir tudo, que o mais importante é o amor, né? Porque se não fosse o amor de Deus, ninguém estaria salvo, ninguém teria se tornado filho de Deus. Foi unicamente por amor, depois do Senhor, né, providenciou em Cristo, na sua graça, para que nós nos tornássemos assim, glória a Jesus. Mas tudo porque antes Deus nos amou primeiro. Então que nós venhamos trazer sempre em mente que o mais importante é o amor. Como já foi dito várias coisas aqui, para até inclusive no momento que nós precisarmos, quando nós temos ofendido ou ofendemos, lembrarmos que o que pode curar, o que pode salvar, o que pode remir, vai ser o amor de Deus, e que nós vivamos esse amor para tê-lo também para ofertar. Glória a Jesus, Deus abençoe, fique com Deus, boa noite, bom final de semana para todos, e muito obrigado àqueles que estão nos apoiando, mas contamos que outros chegarão para nos apoiar, né? Nós precisamos, glória a Jesus, o Senhor tem abençoado, graças a Deus. Nós precisamos de todos que nos apoiem. Mande as estrelas, assine a página. Todo mundo consegue, só querer, viu, irmãos? Mas muito obrigado para quem já faz. Fique com Deus. Boa noite, a paz de Deus para todos. Saiu ali? Oh, meu Deus, saiu. Saiu.